E olha, gente, o sofrimento de quem enfrentou, está enfrentando a perda de familiares, gente desabrigada ou desalojada continua. Pessoas que não conseguem sair da praia porque estão ilhadas. A gente vai entender essa situação com a reportagem da nossa Lívia Zanon. O acumulado de chuva nas cidades do litoral norte paulista passa a ser o maior registrado no Brasil, superando Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, que teve o acumulado de 530 milímetros de chuva em 24 horas no ano passado. Os números impressionam, só que é dentro da casa dos moradores, sujas, tomadas pela lama e cheias de lembranças de uma vida toda perdida, é que a tragédia ganha rostos e vozes. São pessoas tentando recuperar o pouco que sobrou. Alguns ajudam como podem, carregam o que deu para salvar. Não fosse a solidariedade de voluntários nos abrigos improvisados, o sofrimento seria ainda maior. Na mente de seu Genivaldo permanece viva a terrível memória da madrugada de domingo. Eu estava deitado, aí escutei uns barulhos, né? Aí quando eu levantei, já foi as pedras já derrubando tudo, levando tudo, né? Aí as casas já caíram, já aí foi a gente correr e socorrer um ao outro, né? A Letícia perdeu a casa e ainda sofre por parentes e amigos ainda desaparecidos. Fomos pra sala, refugiando tudo na sala. Meu esposo falou, não dá pra gente ficar aqui, porque a gente vai morrer se ficar aqui. Ele saiu pra fora, olhou, foi o tempo da gente correr pro lado da casa da minha menina, lá no quintal da gente mesmo, e veio aquela outra avalanche, foi igual um filme de terror. E aí a gente viu nossa casa indo embora, a casa do meu sobrinho, com certeza ele estava dormindo nos trás. E até agora não temos notícia. Não tem notícia, não sei. O Jonas ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Sei expressar o que tô sentindo, sabe? Que é difícil. É difícil. Ainda há dezenas de desaparecidos, com mais de 1.700 desalojados e 766 desabrigados. Tá aí a reportagem da nossa Lívia Zanolini, uma triste reportagem que a gente tem que exibir aqui para vocês numa terça-feira de carnaval, que a gente gostaria, né, Fê, de estar falando de tantas outras coisas. Tantas coisas legais, foram, né, preparadas e produzidas, né? Ontem eu estava inclusive comentando aqui, antes de começar o programa, todos os noticiários só falavam realmente sobre essas questões das chuvas. Elaine, você preparou um material legal para a gente? Eu queria muito te perguntar isso sobre todos os investimentos aí. Então nós estamos falando de que quantidade financeira que está indo para o litoral norte? Então, tem os 7 milhões que o governo federal anunciou, os 2 milhões que o Márcio França anunciou, mas a verdade é que a gente estava colocando esses valores em perspectiva e eles têm caído ano após ano. Então, esses eventos climáticos extremos, eles têm acontecido todos os anos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Todo ano a gente sabe que eles vão acontecer, em geral, quando vai acontecer. E toda vez que acontece uma tragédia dessas, a gente ouve governantes falando que vão direcionar recursos para evitar esses desastres no país. Mas os números dos orçamentos dos últimos anos, desmentem isso. A verdade é que nos últimos 10 anos, o orçamento do governo federal para prevenção e recuperação de desastres, ele desabou. Estamos falando de governos diferentes, de partidos diferentes. Deixa eu só receber, Elaine, quem nos acompanha pelo rádio, são 10 horas e 30 minutos. Para vocês que chegaram agora, sintonizaram na Jovem Pan, a Elaine está explicando um pouquinho ao vivo aqui no Morning Show sobre todos esses investimentos e principalmente a queda do número deles ao longo aí dos últimos 14 anos. Exatamente. Né, e aí até destacar, não é de partido X, culpa de partido X, foram partidos diferentes que estiveram nesse período de tempo. Então, em 2013, o valor destinado para isso era 10 vezes maior do que é hoje. Chegou a 11 bilhões e meio de reais. Agora, 1 bilhão e 200 mil. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas. É muito pouco para lidar com tantos desafios para combater desastres no país. E mais, esse levantamento mostra ainda que 3 dos 6 municípios que estão com calamidade pública declarada não receberam nenhum recurso do governo federal nos últimos 3 anos, incluindo São Sebastião aí, que foi o município mais afetado. Agora, isso reflete aquela nossa discussão de ontem, né, Paulinha? A falta de olhar político, e esse tipo de obra não dá voto.
Exatamente. Em outro ponto também, né, aproveitando isso que a Elaine falou, essa é uma das primeiras vezes, né? Há quantos anos eu trabalho com chuva, falando sobre chuva, tempo firme, falando sobre as condições climáticas, eu ainda não tinha visto. Não vi em nenhuma das calamidades, porque já aconteceram outras vezes no litoral de São Paulo, eu ainda não tinha visto esse olhar, essa presença em loco do governador do estado de São Paulo. Então, essa foi uma das primeiras vezes. Então, ontem a gente até teve essa discussão por aqui, né? Ah, mas eu não acredito que precisa da presença do presidente, da presença do governador. Mas, poxa, quase nunca vai, assim. Como não? Quase nunca vai. A gente teve essa discussão ontem, e se né? não vai, eles acham ruim. Exato. Se não vai, cadê o presidente, cadê o governador nessa hora? Se os caras vão, é porque não deveria ir. Não, mas os caras vão para curtir a praia. Praia, mas também são injustos, né? Já tem várias fotos essa aí. Essa foi uma das primeiras vezes, assim, em que eu, trabalhando com previsão do tempo, com meteorologia, vi a presença do governador do estado de São Paulo fazendo essa transferência do gabinete. Até interessante importante, né? É interessante para o Alan também fazer essa explicação sobre essa transferência do gabinete. O que significa essa transferência, né? Significa que o governador vai ficar em loco quantos dias? Até o fim da ação, Alan? Ele precisa voltar, ele deixa a sua equipe por lá e até passo essa bola para você, inclusive, para essa discussão. Então, assim, do ponto de vista institucional, esses detalhes, eu não sei exatamente como é que isso vai acontecer. Agora, o que é necessário nesse caso, e eu concordo absolutamente, é essa força-tarefa do governo federal com o governo estadual agindo junto, seja em auxílio, seja em verbas, né, para tirar o pessoal dessa situação de calamidade. E o mais importante, eu acho, é que haver um plano daqui para frente para que isso não se repita. É claro que a chuva, ela vai acontecer... Opa, derrubei aqui. A chuva vai acontecer no próximo verão. É inevitável isso. Agora, como lidar com as consequências, que é o mais importante. É porque a chuva acaba sendo a desculpa. Exatamente. A chuva acaba sendo a desculpa, mas a quantidade de milímetros... sempre a mesma. Mas a região não está, nenhuma região do Brasil, eu já ouvi muito isso falar, né? Nenhuma região do Brasil está preparada para essa quantidade de milímetros. Nossa, pode colocar qualquer região, a mais desenvolvida, ela não está preparada para 600 milímetros. Ok, realmente é uma quantidade de milímetros muito alta mesmo, mas não tem nenhuma ação, não tem uma operação. Tem que estar preparado para tudo. Exato. Quando você tem planejamento, você tem que estar preparado para absolutamente mas no Brasil, isso aí vocês também estão pedindo muito. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP fez um mapeamento dessa nossa área litorânea e indicou para os prefeitos na época onde que estavam as regiões de mais alto risco de alagamento, onde que deveriam ser feitos trabalhos maiores para prevenir tragédias grandes. Só Santos e São Vicente, pelo que eu me informei, seguiram o que estava nas recomendações do IPT da USP. E a gente não ouve falar de grandes tragédias nessas áreas.